pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Tiago e hoje nós vamos falar sobre as funções trigonométricas. Hoje iniciaremos com a função seno, ok? Antes de começar com a função seno mesmo, propriamente dita, vou retomar um pouquinho, vou relembrar você que já estudou trigonometria, como é um ciclo trigonométrico, como ele funciona, as características de um ciclo, ok? Então vamos lá. Ciclo trigonométrico, né? Ele tem o sentido anti-horário positivo, ok? Então esse sentido é o sentido positivo, ou seja, o sentido horário negativo, ok? O raio dele vale 1 e ele é separado em quadrantes, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Cada quadrante compreende 90 graus, ok? Então, tá aqui, 0 grau, que ele começa a contar por aqui, 90, 180, 270, 360, ok? Então, esse é o básico do ciclo trigonométrico. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ter que saber isso para entender melhor a função seno. Então, vamos lá. Ó, a função seno é a função que leva um elemento do ciclo, um valor do ciclo, sendo que esse valor é real, ok? Pode ser qualquer valor. Tiago, mas você acabou de falar que ele vai no 360. Sim, uma volta 360. Mas ele poderia ter falado 720, 1000. Não importa, ele daria mais de uma volta, ok? Então, como que você vai definir a função seno aqui, ó? A função seno, lembrando, ela começa aqui, né? O ciclo trigonométrico começa no ponto A. Ele desloca até o P. Ele descreveu um ângulo de x graus, ok? X graus. Como é que você vai fazer? Ele parou aqui no P. Você vai projetar ele sobre o eixo dos senos. Projetei sobre o eixo dos senos. Ele pegou aonde? Pegou nesse ponto Q. Qual que é o valor da função seno de x? É essa distância aqui, ó. Essa distância. Ou seja, de Q a O. De O a Q é a função seno do ângulo. É o valor da função seno quando o ângulo for x, ok? Por isso que eu coloquei aqui, ó, f de x é igual a seno x, ok? Então, aqui nesse caso, ela seria como? Seria assim, seno de x é igual ao segmento OK. A medida do segmento OK, ok? Então, ó, e se fosse aqui, por exemplo? Se fosse o ponto R, ela deslocou, ó, daqui, ela veio, ó, deslocando, parou. Esse é o ângulo, ó. Vamos colocar que esse ângulo aqui fosse o alfa. Seno de alfa. Quanto que é o seno de alfa? Pegou, parou no R aqui, não parou? Projeta no eixo sem sono, que é no eixo seno, sem sono, porque ele está em pé, ok? Vai ser o quê? Vamos supor que ele acertou um ponto T. Qual que é o valor? É a medida do segmento OT, ok? Porque aí vai ser essa distância aqui, ó. Ok? É essa distância. Porém, agora ele está na parte, ó, de baixo, na parte negativa. Então, o seno seria negativo, a medida negativa. E como a medida não tem negativa, é só trocar o sinal porque ele está abaixo do eixo, no caso aqui entre aspas, né? O eixo X, o eixo da horizontal. Galera, então vocês perceberam que quando eu coloquei nessa posição, o seno era positivo. Quando ele estava aqui, o seno é negativo. Tem diferença? Tem. Porque os dois primeiros quadrantes, a função seno é positiva. E os dois últimos quadrantes, a função seno é negativa. Então, qualquer valor que você pegar abaixo desse cara aqui, ele vai ser negativo, ok? E lembrando, né, que aqui vai ser o quê? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Ok? Por quê? Esse daqui eu coloquei em radianos, né? O que é radianos? É uma unidade de medida, muito usada na trigonometria. Então, se você não sabe ainda, retoma, vai em algum lugar, procura, tudo bem? Só fazer uma regrinha de 3, dá tudo certo, ok? Então, galera, aqui, ó, se eu falar para vocês assim, quanto que é o seno de 0? Ó, o 0 está aqui. Joga no eixo sem sono.
Ele acertou aqui. Qual que é a distância daqui até aqui? É zero. Então, seno de zero é zero, ok? E o seno de 90, que é aqui? Qual que é a distância desse ponto até a origem? É o raio. E quanto que é o raio trigonométrico? É 1, ok? Então, beleza. Aqui a gente já entendeu mais ou menos como funciona a função seno no ciclo trigonométrico. E agora? E no gráfico? E o gráfico da função seno? Como que vai fazer? Olha só, eu vou voltando, tá? Para a gente revisar. Eu vou colocando os dados ali, olhando para o ciclo. Acabei de constatar que o seno de zero é zero. Então, quando o seno for zero, ele vale zero. Quando o seno for π sobre 2, que é 90, ele está aqui. Ele já está sobre o eixo seno. Qual que é a distância aqui? É o raio. E o raio é 1. Então, aqui, ó, ele vai estar no 1. Agora, quando o seno de π? O π está aqui. Seno, joga no eixo sem sono, no eixo seno. Ó, acertou aqui. Qual que é a distância daqui até aqui? Zero. Então, seno de π é zero. Quanto que é seno de 3π sobre 2? Ó, já está sobre o eixo sem sono. Então, qual que é a distância daqui até aqui? É 1. Mas olha só onde ele está. Ele está nos quadrantes negativos, né? Ele está vizinhos ali dos quadrantes negativos. Então, ele é negativo também. Então, ao invés de ser 1, vai ser menos 1. Ó, vai vir aqui, menos 1. Ok? E o 2π? Ué, o 2π não é no mesmo lugar que o 0 grau? Que o 0 radiano? Então vai ser também 0. Olha só, a gente já fez uma parte do gráfico. Então a gente fez aqui, ó. Olha só. Uma parte do gráfico está feita. Ó. Essa é uma parte do gráfico. E essa parte negativa, Thiago? Existe ângulo negativo? O ângulo negativo não existe. Porém, você pegar o ângulo e rotacionar no sentido negativo, existe, ó. Tá aqui, ó, sentido negativo. É o sentido horário. Então, você tá aqui, ó, 0. Anda menos π sobre 2, ou seja, menos 90. Ele pega aqui. Quanto que era o seno aqui? Menos 1. Então, ele vai vir aqui, ó, menos 1. Ok? Ah, e se for menos π? Vai pegar no π. E vai ser 0. E se for menos 3π sobre 2? Ou seja, rotacionar 3π sobre 2 no sentido horário. Caiu aqui. Quanto que vale aqui? 1. Então, tá aqui, ó. Ok? Quanto que vale menos 2π? É uma volta completa, porém no sentido horário. Vai ser 0. Ok? Ó, continuando aqui, ó. Nós temos o esboço do gráfico da função seno, ok? Esse é o esboço do gráfico da função seno. E o que mais a gente precisa saber da função seno? Imagem. A imagem da função seno, ó, imagem da função. Como que a gente vê a imagem de uma função? Quando você tem o gráfico, basta você projetar o gráfico sobre o eixo y. É como se você espremesse aqui, ó, o gráfico sobre o eixo y. Ele vai pegar da onde? Ele vai pegar do 1 até o... ou do menos 1 até o 1. Então, eu posso escrever de menos 1 a 1. Ok? Outra coisa do gráfico que eu estou vendo. Eu estou vendo que a minha função é periódica, ó. Que ela fica repetindo. Se ela é periódica, existe o período. O que é o período, Thiago? O período de uma função é de quanto em quanto ela repete. Ou seja, qual o tamanho do deslocamento na horizontal para ela repetir. Certo? Para ela voltar a repetir o processo. Então, olha só. Como que a gente vai ver? Pega aqui. Pega o ponto de referência, o 0 crescente. Ó, 0 crescente. Desloca. Ó, ela passou pelo 0 aqui, mas passou decrescente. Não está repetindo, né? Continua. Vou lá, passou pelo 0. Crescente. Quanto que ela deslocou na horizontal para ela voltar a repetir? Ela saiu do 0
e foi até o 2π. Ou seja, o período da função seno, 2π. Ok? Outra coisa importante na função seno é que a função seno ela é ímpar. Ó, ela é ímpar. O que significa ser uma função ímpar? Que ela tem essa propriedade, ó. F de x é igual a menos f de menos x. Ok? Olha lá. E dá pra gente perceber isso, ó. F de x. Vamos colocar f de π sobre 2. F de π sobre 2 é 1. Quanto que é f de menos π sobre 2? Menos 1. Então, você trocou o sinal do ângulo, você também trocou o sinal do resultado dessa função. Ok? E além do mais, ela é o quê? Ela é simétrica em relação ao eixo, à origem. Ok? Como que é simetria em relação à origem? Você coloca o dedo aqui na origem do sistema e rotaciona 180 graus o gráfico. Você poderia pegar e transportar esse gráfico e casaria igualzinho um em cima do outro, ok? Galera, então, função seno fica por aqui, depois é só praticar com os exercícios, ok? Abraço, galera, até a próxima. Tchau, tchau.